Bom, pra falar em elenco, o Vasco ontem venceu o Macaé, venceu o jogo por 1-0 e era um time alternativo. Aí você olha o time alternativo do Vasco, pô, você fala, pô, o Vasco tem elenco, pô, porque o time alternativo tem Payet, o alternativo tem Pumita Rodrigues, aí o Paulo Henrique entrou e fez o gol. Então, vitória em cima do Maricá por 1-0. O Vasco que tá na luta aí pela liderança do campeonato. Você só falou 2 e olha lá, viu, Dandan? Não, pô, Matheus Carvalho. Eu falei Maricá, eu falei... Não, tô falando, você Macaé, falou do elenco aí do Vasco, torcedor vascaíno, falou um Payet que tá voltando, falou um Pumita... Algum outro também que parou ano aí, passado, né? Não, pô, a zaga, acho que melhorou o time titular, mas... Qual foi a zaga do Vasco ontem? O Lucas Freitas foi contratado e... Souza. E o Souza. Souza, que tá improvisado. O Souza, pô. Não, improvisado, mas esse ano ele é zagueiro. Tá improvisado não. Eu não me empolgo com o time reserva do Vasco não, mas tudo bem. Aí tinha o baixinho lá no ataque. O Souza salvou bem essa bola agora. O Jean. Salvou bem essa bola aí. Pois é. Agora o que não pode é o jogo ser Maricá e Vasco em São Januário, né? Mando de campo do Maricá, pô. Que acontece direto em campeonato estadual, principalmente aqui no Rio. O Maricá ficou com a renda? Boa pergunta. Acho que seria justo, né? Mas é que ele é o mandante. Deve ter ficado. Deve ter ficado com a renda. Porque o estádio do Maricá, o João Saldanha, tem capacidade só para 2.000 pessoas, né? Mas poderiam tentar encontrar uma outra solução. Agora, é um Vasco sob a orientação do Fábio Carille que eu entendo que não vai passar pelos dramas e angústias do ano passado, 2024. Você pode, de repente... Não, em 24 foi delícia pro torcedor do Vasco. Mas, por exemplo, ficou no meio da tabela, né? No Campeonato Brasileiro teve se não me engano, foi a terceira defesa mais vazada. Porque levou muitas goleadas, né? Então, só o Flamengo levou uma de 6, pô. Eu acho que o Carille vai conseguir, o Fábio Carille vai conseguir dar esse perfil mais equilibrado à equipe. Golaço do Paulo Henrique, hein? Segundo consecutivo, né? De canhota, os dois de canhota. Exato, e ele é um lateral que ele tá crescendo muito no Vasco. Ele é um jogador muito interessante de se observar, um jogador de força física, faz o segundo gol seguido ali, é bom lateral. Na verdade, assim, eu vejo muito do Vasco, a gente vai saber como ele vai montar esse Vasco quando ele... Detalhe, né? Uma coisa importante, né, sobre o Vasco, se a gente está vendo agora a classificação. Claramente é um time que precisa de jogadores velozes, né? E não tem. Acho que essa é a necessidade hoje do Vasco. Então o jogo fica muito concentrado por dentro. O Carille tem uma característica muito clara, que é um treinador que monta boas defesas. Você vê que o time não está exposto como esteve na temporada anterior. Mas a gente vai saber mais realmente ao certo, assim, quando a gente vê um confronto mais equilibrado. Semana que vem assim. já tem um clássico com o Fluminense. Pois Talvez eu quero seja ver, exato. O time titular melhorou, né? Você falou do elenco, né? Melhorou porque contrata o Tietê, que é um jogador importante, campeão onde passou, né? Mesmo tendo sido reserva ano passado no Botafogo, um cara importante. E aí tem outros dois reforços, não são contratações, mas são 2 reforços. Volta o Jair, né? Que ficou muito tempo lesionado, e principalmente o Paulinho. O Paulinho é excelente jogador, muito bom meio-campista, marca, chega na frente rápido, né? Ele é muito dinâmico, aparece aqui, aparece lá. É um cara que vai ajudar muito o Vasco. Então, jogadores que você falou aí, né? Entrou o Hugo Moura, tinha o Matheus, esses caras eram titulares. Agora eles são reservas, já significa que muda bastante o seu meio-campo. Melhorou, mas precisa, tô com a Calama, precisa muito de jogadores de velocidade para jogar na frente, principalmente para você melhorar o desempenho, por exemplo, do Coutinho, né? Ter cara passando de um lado para o outro, para ele dar passe e abrir espaço para ele, vai ser importante. São os Piratas do Carille. Vamos ver o Carille falando? Depois da vitória em cima do Maricá. Vamos lá, fala, Carille. Não tem laboratório, cara. O que tem aqui são cuidados, né? Não é reclamação, mas sim uma constatação que o nosso calendário é muito difícil para nós. 23 dias hoje de trabalho, 6º jogo do campeonato, dividindo o grupo, uns jogaram o primeiro jogo, outros não, e você vem numa sequência de quinta, domingo e quarta e já tem sábado, né? Não é fácil, você quer dar conjunto, mas você tem que pensar na temporada, tem que pensar na saúde dos jogadores, né? Então não é laboratório, não. Conheço a maioria desses jogadores, se não trabalhou comigo, acompanho, né? Que é o nosso trabalho de acompanhar, e tem muita coisa para melhorar. Muito feliz com esse início e sabendo que tem que melhorar com vitória, é melhor ainda, né? Vai passando confiança para o grupo e a gente mostra que está no caminho certo, um grupo muito interessado todos os dias ali,
Acompanhei o trabalho hoje lá de manhã de quem não veio para o jogo, um trabalho forte, de força no campo para que a gente possa suportar a temporada toda. A briga está em aberta, não tem time definido ainda. Isso é bom, porque se o Hugo hoje não estiver jogando nos titulares, vai forçar com que os titulares vão bem, porque ele vem ali. O Matheus já jogou bem o ano passado, que eu lembro bem, que eu acompanhei bem. Então, isso dá o equilíbrio. Em alguns setores da equipe está muito equilibrado, e isso é bom, né? O sistema defensivo hoje foi muito bom. Os dois zagueiros, os laterais na parte defensiva ali se comportaram muito bem. Sofremos pouco com um time bem entrosado e a gente ainda faltando entrosamento. Bem de um projetinho de jogar Payet e Coutinho como titulares. Tem condições, tem esse papo de um ou outro, dá para jogar os dois? Difícil porque os dois quando entram, né, você vê que a parte física ainda pega muito, né, de movimentação mesmo, com a bola espetaculares os dois, né, o Coutinho fez um golaço, estava até comentando no jogo retrasado, né, o Payet quando entra está sempre participando, mas é difícil jogar os dois porque o time precisa marcar, né, já tem o Verratti. Ainda tem isso. Se tem um Rony da vida jogando no ataque, se mata o tempo todo, volta aqui para marcar, tá lá na frente. Mas o Verratti faz isso, pô. Mas ele tem limitação de velocidade. Ele faz o que ele consegue. É. Mas se o cara mais rápido passar dele, ele não pega, não tem jeito. E aí, se ele voltar tudo aqui para deixar os dois lá na frente, depois, quando roubar a bola, não vai ter o centroavante lá. Então, eu acho muito difícil funcionar. E conhecendo o próprio Carille, né? Eu acho difícil o próprio Carille, tirando os jogos específicos, claro, durante um jogo. Ele fala isso. Mas eu acho difícil, ele fala exatamente sei lá, ter um Vasco e Flamengo, ele não semifinal vai de campeonato carioca, ele entrar com Coutinho e Payet. Acho difícil. Se acontecer, vai acontecer em jogos específicos e dependendo da característica que o jogo está apresentando. Às vezes o placar já está muito bem encaminhado, é preciso você ter um pouco mais de toque de bola. A outra equipe, com a vantagem que o Vasco está possuindo, sai de maneira desesperada. Mas se acontecer, vai ser raro, não vai ser algo... não vai ser uma solução a qual ele vai recorrer como, poxa, eu preciso dar mais qualidade. Eu não creio. Se a gente pensar no time titular que está jogando agora, tá? Começo de temporada, o time titular do Carille, do meio para frente. Ele está fazendo o Jair, um primeiro volante. Posso só, já que você falou do Jair, a gente está vendo o GC, né? Carille diz que Payet não deve jogar e elogia o Hugo Moura. O Hugo Moura, eu acho que ele está muito na briga. Ele entrou bem. Vem entrando bem. É um jogador que ele tem uma imposição física que nenhum outro jogador ali que consegue fazer nessa função da equipe titular. Sim. Por exemplo, acho que vai ter uma briga muito interessante entre o próprio Hugo Moura e o Jair. Sim. Só para você continuar, porque já que você citou isso... Aí ele começou assim, né? O Jair, eu concordo com você, o Hugo Moura está entrando bem. Aí ele faz o Tietê mais pelo lado direito, né? Uma trinca de meio campo, tá? O Tietê um pouquinho mais pela direita, o Paulinho mais pela esquerda. Ele até tá dando muita mobilidade para eles mexerem, mas começa assim. Aí tem o Coutinho, que é um pouco mais pela esquerda do ataque, não é o ponta, né? Ele fica ali flutuando. E o Alex Teixeira, que é o segundo atacante, mas flutua mais pelo lado direito, até porque no momento defensivo ele que fecha a linha do meio campo pelo lado direito. Então são esses dois caras mais o Verratti. O Payet entraria no lugar de quem? Vamos ver, o Coutinho já vai jogar, né? Para jogar os dois, na minha opinião, seria no lugar do Alex Teixeira. Já é um time que está faltando velocidade. A Aline falou aqui, já está faltando velocidade. A cadência fica muito cadenciada. E se você tirar um desses três do meio, são os destaques desse começo. Essa trinca do meio campo é o que está dando certo. São os caras que dão mobilidade, sabem jogar, chegam na frente, voltam para marcar. Ele vai entrar no lugar de quem? Eu acho que eu vejo isso no lugar do Alex Teixeira, mas ia ficar o time mais lento. E aí quem vai voltar para fazer esse lado direito do meio campo? O Payet? Não consigo muito enxergar isso acontecendo. Além disso, além de todas essas questões elencadas por você, essa não é uma formação pela qual o Fábio Carille tenha tanto encanto assim. Não é, porque aí você tem que olhar também o perfil do técnico, né? Abrir mão de marcação para... Qual é o perfil dele? O jeito que ele está jogando agora já foge do perfil dele, porque ele não tem os jogadores de lado. Ele é o clássico de 4-2-3-1, né? Exatamente. Dois caras de velocidade, ele vai e volta. Só que o Vasco não tem esses caras. Vai e volta como tinha no Santos, na Série B do ano passado. Então, para que essa formação você haja em campo, a circunstância do jogo vai ter que ser muito especial para ele aí chegar e dizer, olha... Agora vamos ficar ali, tá o Coutinho, vai sair fulano e vai entrar o Payet. Mas vai ser raro. Se acontecer, mesmo assim, será raro. Fala pessoal, e o Vasco que ontem venceu o Maricá, né, e empatou nos pontos com o líder.
E tá aí, ponto a ponto ali com a liderança do Campeonato Carioca. O Vasco ontem venceu com o gol de Paulo Henrique e a mídia está aí elogiando demais esse time do Vasco, esse time do Carille, né? Já estão colocando banner aí, Piratas do Carille e muito mais. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia falou dessa vitória do Vasco? Então assista esse vídeo até o final. O Vasco venceu ontem, hein, Rafa? Segue invicto na temporada. São 6 jogos sob o comando do Fábio Carille e 3 vitórias como a de ontem. Exatamente. E vocês falavam há pouco sobre o fracasso de público nesse início do Campeonato Carioca. Ontem até que o público foi bom. Em São Januário, jogo 7 da noite, uma chuva tremenda aqui no Rio de Janeiro e pouco mais de 13.500 torcedores compareceram para acompanhar mais uma vitória, a terceira seguida, sob o comando do técnico Fábio Carille, como elenco principal, 1-0 para cima do Maricá. Até então, a sensação do Campeonato Carioca, liderava a competição em 5 rodadas e agora é o terceiro colocado lá, o time da região dos Lagos, que é o estreante da primeira divisão do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O gol marcado pelo Paulo Henrique, um golaço aos 24 minutos do segundo tempo, limpando 3 marcadores. Esse resultado acabou mantendo o Vasco na condição de único time invicto do campeonato e agora é o vice-líder com 12 pontos, está atrás do Volta Redonda, que é quem lidera o campeonato. E curiosamente, os dois times se enfrentam no próximo sábado às 4h30 da tarde, lá em Cariacica, no Espírito Santo, com promessa de casa lotada. O Vasco tem muita torcida no Brasil inteiro e no Espírito Santo não é diferente. Ontem, algumas estreias, como por exemplo, do Lucas Freitas, zagueiro que foi titular pelo lado esquerdo, e do Lucas Zuccarello, garoto da base, foi destaque na Copinha de 2025, entrou no segundo tempo, trocou passes com o Payet, não só passes, como também alguns cumprimentos em campo, e após o jogo, o técnico Fábio Carille falou sobre a partida em si e também sobre Dimitri Payet. 23 dias hoje de trabalho, 6º jogo do campeonato, dividindo o grupo, uns jogaram o primeiro jogo, outros não, e você vem numa sequência de quinta, domingo e quarta, e já tem sábado, né? Não é fácil, você quer dar conjunto, mas você tem que pensar na temporada, tem que pensar na saúde dos jogadores, né? Então não é laboratório, não. Conheço a maioria desses jogadores, se não trabalhou comigo, acompanho, né? Que é o nosso trabalho de acompanhar, e tem muita coisa para melhorar. Muito feliz com esse início e sabendo que tem que melhorar com vitória, é melhor ainda, né? Vai passando confiança para o grupo e a gente mostra que está no caminho certo, um grupo muito interessado todos os dias ali. É um jogador experiente que sabe cortar caminhos, né? Conversei com ele ali na parada técnica, falou que estava bem, né? Depois no final ali eu senti que ele caiu, mas tem um espírito guerreiro. A gente procurou fazer outras ali para potencializar ele. Provavelmente no sábado é difícil ter ele por ter jogado 90 minutos hoje, daqui 3 dias tem outro jogo, um cara indo para 37 anos, é isso? Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente nesse início, para que a gente esteja com o grupo o tempo todo à nossa disposição. Lembrando que ontem foram preservados 6 titulares, né, da partida contra a equipe do Maricá. Os 2 zagueiros, o João Vitor e o Lucas Oliveira, e 4 jogadores do meio campo para frente, Jair, Paulinho, Felipe Coutinho e Alex Teixeira. Os outros 3 titulares que começaram no banco entraram, Paulo Henrique fez o gol, Piton e também o Tietê entraram ao mesmo tempo, todos aos 17 do segundo tempo, e só 2 titulares jogaram do início ao fim, o Verrete e o Léo Jardim. Esses se mantiveram na equipe base que ontem enfrentou o Maricá. Dos grandes, o Vasco é quem tem a melhor campanha até aqui do Campeonato Carioca e também aquele que é o último a estrear um clássico na competição. O Vasco vai enfrentar o Fluminense somente na 8ª rodada, ou seja, no meio da semana que vem. Bruno. Tá bom, Rafa. Obrigado, viu? Boa sequência de trabalho aí pra você. Como é esse bom início de sequência do Fábio Carille no comando do Vasco, Marra? E é interessante, Bruno, a gente perceber que tem que tomar muito cuidado com o início da temporada. Uhum. No jogo contra o Madureira, que foi da semana passada, que foi aquela imagem marcante do Coutinho entrando com os meninos, a gente percebia que o time tinha qualidade e que se defendia tendo a bola. Mas a gente percebia também, cadê o lado? Porque o Verrete não tocava na bola. Ele precisa ser abastecido para tocar na bola. Na semana passada, já teve gol de lateral, assistência de lateral e ontem, gol de lateral. Então, passo a passo. E o Carille tem mostrado essa tranquilidade para tocar o trabalho. Ele não está esperando todo o trabalho em um dia. Ele está entendendo que é passo a passo. E foi o que aconteceu com o Corinthians de 2017. Não estou prometendo título para ninguém. Mas estou falando, o time tem evoluído. O que era um problema
já está aparecendo como solução. Você, Jailson, tinha elogiado o Paulo Henrique, que entrou no jogo, não foi Sim, contra a entrou. Portuguesa. E ontem ele fez aquele golaço que a gente viu. Mais um, e o que o Marra falou, a questão do ataque pelas laterais, pelo sistema de jogo do Carille. E o Carille, pra mim, tá fazendo de forma muito inteligente, como fez o Felipe Maestro, quando comandou, se não estou enganado, em 2 partidas no final de 2024. É você proteger o seu jogador cerebral. E é isso que o Carille tá fazendo. O Payet. Ontem, no caso, o Payet, como ele já fez com o Felipe Coutinho, colocando 3 jogadores por trás. É o que a gente vem falando. Os laterais vão precisar apoiar. Ontem, novamente, o Paulo Henrique chegando muito bem à frente. Quando tá o time, o 11 titular, o Verratti, o Alex Teixeira, tentando circular, mas não é o suficiente. Ainda mais hoje que muitos times jogam com pontas bem abertos. Então, quando você joga num sistema diferente do comum, você precisa igualar de alguma forma. E para mim, o jeito que o Carille tá fazendo é bem inteligente. Você continua protegendo o seu camisa 10, mas você ataca pelas laterais. A gente pode, ou o torcedor, ele pode, assim, ficar animado com essa sequência, ou a gente ainda tem que equilibrar essa expectativa por conta do Campeonato Carioca ou do Campeonato Estadual? Tem que equilibrar. Tem que equilibrar, mas o que... Precisa empolgar, né? Mas... Não. Mas também já não tá tão insatisfeito com o torcedor do Fluminense, Exato, por exemplo. não precisa empolgar, mas também a gente em nenhum momento tá falando do torcedor chateado. Sim, exatamente. Tá tendo uma caminhada aí, que eu acho que pode ser interessante. O elenco tá fechado, tá perfeito? Não, eu acho que precisaria reforçar. Mas os passos estão sendo dados. Você reparou quem tá atrás de você, né? É quem eu tô pensando? É o Reinaldo. É ele mesmo, né? Técnico do Maricá. Jogava a bola, Reinaldo. Jogou, né, bastante ali no Flamengo, no São Paulo, foi campeão também, né? Então, é isso, né? O Fábio Carille e o Reinaldo. Quem ganhou ontem? Que colou na liderança? Tudo normal. Quem ganhou? Tudo normal. Alô, Maricá, amo E vocês. Eduardo Paes, tá feliz ou tá Alô, triste? Eduardo Paes. Ele não respondeu. Não É deu o pra empate do comemorar dessa coração. vez. Quem fez o gol? PH. Quem deu o passe? Pro PH? Agora eu não vou lembrar. É, porque não foi passe, né? Com todo respeito, né? O gol foi só do Paulo Henrique, que ele saiu costurando todo mundo. Entendeu? É, não entra na estatística. Pô, não, até entra, Entra. mas é uma estatística fajuta. Que é isso, Se não meu for, filho? o Calma. gol todo é do Paulo Henrique, que ele sai costurando lá da ponta direita e vai parar no meio da área batendo com a canhota. Faz sentido, foi um mau golaço. Jogando em São Januário, o Vasco já começou assustando após cobrança de falta de Payet, mas o goleiro Dida defendeu. Após bela jogada de Puma Rodrigues, Vitor Luiz chegou livre, mas pegou mal na bola. Na primeira chegada do Maricá, Léo Jardim fez bela defesa. O time sensação do campeonato ainda assustou mais uma vez em chute de Valber de longe. Léo Jardim espalmou e no rebote, Souza fez um corte providencial. Payet teve grande chance de abrir o placar, mas mandou para fora. Após a defesa afastar mal, o francês ficou livre na entrada da área e quase marcou um golaço. Só que aí Paulo Henrique recebeu na ponta. Avançou com velocidade, cortou os marcadores do Maricá e mandou no cantinho. Golaço! O Maricá ainda tentou empate no fim, em um chutaço de Ramon, mas Léo Jardim estava lá para garantir a vitória. Final, Vasco 1, Maricá 0. Vamos todos tratar de coração. E a escolha do Carille de dar uma rodada no time deu certo, hein, Pedrosa? Gostou da partida do Vasco? Olha, Fernanda... Lembrando que o Maricá é o líder do campeonato. Ainda é, né? O líder do... Não, agora o líder é o Volta Redonda. Mas até ontem era o Maricá. Sim, né? o Maricá, inclusive, era o único time invicto junto com o Vasco da Gama. O Vasco foi lá e tirou a invencibilidade do Maricá e agora é o único invicto. O Vasco divide a liderança do Carioca. Volta Redonda com 12, o Vasco com 12, mas o Volta Redonda tem uma vitória a mais. Cara, eu no primeiro tempo achei que o time ficou bem morno, natural também pela falta de entrosamento. Quando você não tem Jair, Tietê e Paulinho, que são 3 jogadores que conseguem dar uma dinâmica muito maior para esse meio campo, o time fica um pouco mais engessado, mas natural também. E no segundo tempo o Vasco cresceu muito, justamente com as entradas do Tietê, do Paulo Henrique e do Lucas Piton. Então o time começou a gerar um pouco mais de jogo, o Payet teve um pouco mais de companhia também, até perdeu um gol ali no início, depois quase fez um golaço, mas de forma geral ele cresceu de rendimento no segundo tempo, coisa que ele não tinha feito na primeira etapa. E o Paulo Henrique, cara, eu tenho destacado que nessa partida eu gostaria de falar muito de como esse jogador vem crescendo no Vasco da Gama desde 2023. Para quem não se lembra, o Paulo Henrique foi o responsável, por exemplo, por fazer a jogada que deu o cruzamento pro Serginho, que salvou o Vasco da Série B.
em 2023. Em 2024, o Paulo Henrique mais uma vez faz uma temporada de alto nível e ele começa 2025 da mesma maneira. Então, cara, são 2 gols já nesses últimos jogos. É um atleta que tem força física, que tem recomposição, um lateral aí que, pra mim, na minha visão, de lateral direito no futebol brasileiro, ele está também na primeira régua, na primeira prateleira. Paulo Henrique é muito bom jogador e deveria ser mais valorizado, é subestimado na minha visão. Eu sempre lembro aqui, né, desse 2023. Sim, que ele também fez gol. Ai, meu Deus, eu detesto E esse de um gol jeito dele. parecido até. Ele fez o gol no Botafogo, foi 1-0 o jogo Puxando apenas. pra canhota. Num Puxando momento pra canhota. crucial do Botafogo na temporada, talvez se ele tivesse vencido aquele clássico, as coisas poderiam ter outro caminho naquele ano, né? E, enfim, o PH foi esse cara decisivo. Sim. Ele tem muita força, ele tem muita velocidade e isso é meio... Você olha ele pegando a bola e fala assim, esse cara não vai subir nada com velocidade, né? E ele sobe com muita força e velocidade, assim, eu acho que é mesmo um lateral. É claro que ele ainda tem coisas a amadurecer, eu acho até no terço final. Às vezes ele, na hora de escolher o que vai fazer com a bola no fim do trajeto, que ele faz belíssimo, às vezes as escolhas não são as melhores. Você já vê um Piton com isso já desenvolvido. Mas eu acho que é uma coisa que o PH vai talvez desenvolver nessa temporada, Vini, porque o que a gente vê é um crescimento desse garoto a cada jogo que passa. Nunca é tarde para evoluir, né? E de fato ele vem evoluindo com a camisa do Vasco da Gama. E eu sempre destaquei aqui a regularidade dele. Ele não é craque, ele não vai te apresentar um jogo maravilhoso, mas você sabe que ele vai dar conta do recado. Né? Mas eu acho que para um lateral, eu acho que ele é um cara... O que eu tô querendo dizer é que não demérito ao jogador, só tô querendo dizer o seguinte, o jogador, ele entrega aquilo que é importante entregar. Você não vai ver ele fazendo uma presepada, muito pelo contrário, você vai ver fazendo jogadas importantes como essa do gol contra o Maricá. É um jogador forte também. Ele, assim, mal comparando, me lembra muito o Rodinei, a característica forte e fisicamente falando aguenta o tranco. Então, assim, é um jogador que de fato o Vasco fez muito bem comprar esse jogador, custo-benefício muito bom, e ele tem sido aí um jogador importante pelo lado direito do Vasco da Gama. E a gente vai ver o que o técnico Fábio Carille falou depois dessa partida. E a gente mostra que está no caminho certo, um grupo muito interessado todos os dias ali. Acompanhei o trabalho hoje lá de manhã, de quem não veio para o jogo, um trabalho forte, de força no campo, para que a gente possa suportar a temporada toda. Ô Pedrosa, você falou bem, claro, a gente sempre destacando, mas esse início de temporada e o Carioca é bom pra gente também perceber as carências dos times, né? Sim. E qual hoje é a carência que você percebe no Vasco? São os extremos. O Vasco não tem ponta. Não tem ponta esquerda e nem tem ponta direita. E a gente pode trazer a informação de que o Vasco continua negociando com o Brian Rodrigues, fez a última proposta por ele, considerada ótima proposta. Inclusive, já teve o sim do jogador. O jogador quer vir jogar no Vasco da Gama, mas depende da resposta do presidente do América do México, que deve acontecer até sexta-feira. E se não acontecer até sexta-feira, o Vasco desiste do negócio. O Vasco não vai ficar insistindo, fez o que tinha que fazer, foi até o seu limite e já tem outros jogadores mapeados para a posição e com propostas na mesa, inclusive. Então, assim, se o Brian Rodrigues, que é o grande alvo do Vasco, que é a grande prioridade, ele inclusive, é bom, ele é muito bom jogador. Assim, para chegar no futebol brasileiro, é um jogador que chegaria também para estar entre os melhores pontas do futebol brasileiro. Sério, 24 anos, jogador da seleção uruguaia, é agudo, é habilidoso, dá assistência, faz gol. Ele seria uma baita de uma contratação pro Vasco da Gama. Então, até quando que o vascaíno pode ficar até amanhã. O Vasco espera essa resposta até amanhã, para ter pelo menos um panorama. Ó, não, sim, ou melhora um pouquinho aqui. Não sei se o Vasco melhoraria, porque essa última proposta já foi muito boa. O ponto depende do presidente do América do México. Se ele disser sim, já tá acertado com o jogador vem pro Vasco da Gama. Vocês não fazem igual a gente faz, de entrar na rede social? Vai lá na rede social do Eu acho que já foram. Já foram? Porque mas e do presidente do América do México? Não é mais sobre ele. Pelo Brian ele vem. Mas não é pra ele, é pro presidente do América do México. Aí corre risco do presidente ficar, será? Encheram minha caixa aqui, não vou liberar esse jogador não. Corre risco do presidente pensar, eles querem tanto assim, então eu vou pedir mais. É verdade, Vene, gente, não faz isso E já tá pedindo mais, já tem um tempo, Vene. É isso. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que ontem venceu o Maricá por 1-0, gol de Paulo Henrique, né? O Vasco que tá empatado ali com Volta Redonda no número de pontos, né? Só perde ali no saldo de gols. E o Vasco vai ter um jogo direto contra o Volta Redonda, então o Vasco pode sim pegar a liderança aí do Campeonato Carioca, né? O Vasco, que é o único time invicto da competição. O Vasco ainda não perdeu, foram 2 empates e 3 vitórias com o time titular. Foram 3 vitórias, tá? Esses empates são com o time reserva.
O Vasco com o time titular são 3 jogos, 3 vitórias aí na competição. Mas e aí? O que vocês acham aí do jogo do Vasco ontem? É o Vasco que ontem não desbanjou aquele futebol, mas venceu, né? E segundo a informação, o Payet quer permanecer no Vasco, tá ajeitando aí os últimos detalhes para permanecer no Vasco. E a proposta aqui do Vasco é que ele reduza a sua pedida salarial, né, meio que pela metade para permanecer no Vasco. A gente sabe que financeiramente o Vasco não tá com aquela bagatela toda para poder aí, né, pagar um salário exorbitante, mais de R$1 milhão ao Payet. E também tem a informação aí que o Brian Rodrigues permanece sim no alvo do Vasco. O Vasco continua negociando com o Brian Rodrigues, mas tem que ter resposta até no máximo sexta-feira. Caso o Brian Rodrigues até sexta-feira não dê resposta ou não feche, o Vasco já vai partir para outro jogador que já está praticamente fechado, só esperando aí a resposta do Brian Rodrigues se vai vir ou não. Mas e aí, na sua opinião, o Vasco deveria permanecer aí nessa briga por Brian Rodrigues, essa insistência por Brian Rodrigues, ou o Vasco já deveria ter parado dessa insistência e já ter trazido aí um outro jogador? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!